Marcos 6, 49 ao 52. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Senhor, muito obrigado por esse dia, Senhor, que já vencemos amanhã, vencemos à tarde, agora estamos aqui à noite, e podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, nos trazendo da sua graça, da sua misericórdia, Senhor, e trazendo resposta para nós. Senhor, Tu é o nosso Deus e nós Te louvamos. Agora, após ler a palavra, pedimos que o Espírito Santo fale ao nosso coração, mostrando-nos, ó Deus, aquilo que Tu queres para nós nesta noite, como direcionamento, como aprendizado, mas também eu te peço que nesta hora, se alguém estiver doente, que possa receber a cura nesse instante, ó Pai, Senhor, que toda dor seja afastada, Pai, e também, Senhor, se alguém precisa de uma alegria renovada, Senhor, que a alegria do Senhor seja a força dessa pessoa agora, Pai. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Pode sentar. Hoje eu quero falar com vocês, eu li um texto muito bem falado, explicado, por muitos pregadores, esse texto, né, Jesus andando sobre as águas, mas eu fui logo no foco onde Jesus está andando nas águas, e foi por causa de uma motivação, né? Nós já vamos explicar isso, mas eu quero que vocês peguem como base hoje, nessa noite, nesse momento em que nós lemos ali no versículo 52, diz assim, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Vamos entender esse momento aqui, porque o motivo de eles terem entrado no barco foi anterior, foi uma ordem que Jesus deu, foi algo que tinha acontecido. A palavra de Deus diz que os apóstolos estavam reunidos, Jesus estava ensinando esses apóstolos, está ali no versículo 36, é o 30, e eles foram, né, a palavra de Deus aqui, os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse, venham comigo para um lugar deserto e descansemos um pouco, para que a gente possa descansar. Então, Jesus sempre trabalhou muito, né? A gente sabe disso, a atividade de Jesus é cuidando de pessoas, curando pessoas, e não parece não, isso cansa. A gente percebe Jesus, mas cansa, né? Jesus estava um corpo humano, então eles se sentiram cansados. Para se afastar dessa multidão, eles pegaram um barco e foram para o outro lado. A palavra de Deus diz que isso foi com o objetivo de descansar. A palavra de Deus diz que quando eles vão para esse local, a multidão observou eles. E eles foram, mesmo a pé, eles foram naquela direção. Quando Jesus chega do outro lado, lá está a multidão, e a palavra de Deus diz que Jesus tem compaixão. Uma das coisas lindas que a gente tem aprendido com a palavra de Deus é que o Senhor tem compaixão, né? E isso quer dizer, o Senhor percebe, sente o seu problema. Então, sente a sua situação, sente o que você está passando. Seja uma preocupação pequena, seja ela grande, mas o Senhor se compadece disso, amém? Então, já saiba que você já pode colocar diante do Senhor, porque se Ele está aqui, Ele já está olhando o teu coração. Está tudo tranquilo, amém? Está mais ou menos tranquilo? Pode deixar que Jesus já viu, e é pena você estar na presença dEle, que Ele vai agir. Foi assim que Ele fez aqui com essa multidão, e essa multidão começou a ser cuidada por Jesus. E a palavra de Deus diz, no texto que nós lemos, nós não vamos ler essa parte da multiplicação dos pães, foi uma ação anterior a essa que nós lemos de Jesus andando sobre as águas. E o Senhor começou a cuidar daquelas pessoas, o tempo foi passando, muita gente, porque certamente quando alguém vem falar, vai contar o problema, vai contar a razão que está precisando, e o tempo vai sendo tomado, as horas foram passando, e o Senhor agora fala para os discípulos, olha, pega o barco e vão, e aí diz, vão para Betsaida, vai em direção. Olha o que Jesus fez, quero que você preste atenção nesse detalhe. Jesus disse para os discípulos, já estava tarde, isso depois que Ele fez a multiplicação dos pães, nós não vamos detalhar na multiplicação dos pães, mas Jesus faz a multiplicação dos pães porque aquelas pessoas estavam com muita fome. E eles estavam num lugar deserto, um lugar que não tinha lugar de vamos dizer assim, alguma tenda lá para vender pão, lugar nenhum perto para que eles pudessem comer. Jesus, preocupado,
falou para eles e disse, olha, Senhor, nem 200 denários dá para resolver esse problema. Então, nós sabemos que o denário é um pagamento de um dia. Então, seriam 200 dias trabalhados para pagar, para atender aquela multidão, e que não daria. Então, o Senhor começou a observar e chegou aqueles 5 pães, 2 peixes. O Senhor pega os 5 pães e ele dá graça. Olha, Jesus libera uma palavra. Eu quero que você entenda o que eu estou querendo passar nessa noite. Jesus libera uma palavra para esses pães, dando graças a Deus por esses pães na mão dele. E o peixe também. E aí, a partir desta palavra de gratidão a Deus, ele começa a partir o pão e o pão começa a multiplicar. A Bíblia não diz se o primeiro pão começou a multiplicar. Eu creio que o milagre foi assim, penso eu, que o primeiro pão dos 5, ele foi partindo, no 6º, ele depois pegou o segundo pão, partiu, acabou. Pegou o terceiro acabou. Eu fico pensando, os discípulos olhando isso, e falaram, já falta só 2. O que Jesus vai fazer agora? Porque nós faríamos isso, não é verdade? Nós falamos, nunca presenciou um milagre. Daqui a pouco o 4º pão, quando Jesus pega o 5º pão, penso eu, e o pão não acaba. Ele vai partindo, enche um 6º, e começa, vai, leva. Enche outro 6º, leva. Eles estavam divididos em 100, 100, 50 e 50. E a palavra de Deus disse, ele pega o peixe e vai partindo o peixe. Eram 2 peixes e os peixes não acabam. Ele vai enchendo aquele cesto de pães e peixes. Então, a palavra de Deus diz que 5.000 homens, porque não é contado mulheres nem crianças. Então, vamos calcular aí pelo menos 15.000 pessoas. Porque naquela época ter um filho só não é como agora, né? No mínimo as pessoas tinham 2. Então, vamos falar que se tivesse só 2 pessoas, um homem, uma mulher e uma criança, nós teríamos ali 15.000 pessoas. Vamos falar baixo, 12.000 pessoas. Então, a palavra de Deus diz que Jesus, ele faz um milagre, isso admirou a muitos, porque ainda sobrou 12 cestos cheios do milagre que Jesus fizera. Mas Jesus diz assim, vocês peguem o barco e vão, porque Jesus já ficou um pouco mais para atender aquela multidão. Porque havia uma necessidade. Os discípulos obedeceram um comando. Guarda essa palavra. Deus deu um comando, Jesus deu um comando. Pega o barco e vão para Betsaida. Essa palavra foi um comando de Jesus. Eles tinham experimentado o milagre de Jesus dos pães. Agora Jesus manda ele entrar ali no lago e eles vão entrar nesse barco. E Jesus, depois de atender toda essa multidão, ele vai orar. Ele vai buscar a Deus. Isso seria uma outra pregação mostrando que a necessidade de oração para nós, porque se Jesus orou, imagine nós se não precisamos orar, falarmos com Deus, né? Diante de tudo que a gente vê, que acontece, nós precisamos toda hora estar pedindo a Deus graça, força, disposição, para nós vencermos, e a gente já venceu esse dia, e a gente crê pela fé, na nossa oração nós vamos vencer amanhã e depois, vamos vencer esse ano todo em nome de Jesus, né? Porque a gente crê assim, porque nós oramos a um Deus que é o Deus do amanhã, o Deus que é da eternidade, ele é Deus. Mas eles foram, e a palavra de Deus diz que de repente aconteceu uma situação mais tarde, em que eles não conseguiam mais movimentar o barco para frente, eles não conseguiam ir em direção a Betsaida. O vento era contrário. Agora, só você fala do vento contrário, observe um detalhe. Esses homens eram pescadores ou não? Sim. Eles pescavam de manhã ou de madrugada? Então, a gente precisa entender que nem toda a pescaria que esses homens entraram foi mar tranquilo. A gente precisa observar isso. Teve pescaria desses homens que eles entravam em alto mar. Por isso, naquela passagem, quando Pedro fala para Jesus a respeito que acontece a pesca maravilhosa, o milagre da pesca maravilhosa, ele diz, Senhor, nós pescamos a noite toda. Ele está dizendo, nós estivemos no alto mar, nós estivemos no lugar mais profundo, né? E agora, aqui não há condição. Então, ele está mostrando que eles conheciam o mar, conheciam as dificuldades da noite, do mar difícil, mas só que naquela noite eles não conseguiam sair do local. O vento era contrário e eles começaram a ficar cansados. Só que Jesus vem, nós sabemos que Jesus sai, tem um barco lá, mas Jesus não pega esse barco. Muita gente sabe isso, porque quando a multidão chega, você depois tem um texto, eles vê o barco lá e vê que Jesus não estava. E nem os discípulos, ele havia sido deixado. Jesus entra pelo mar adentro,
andando sobre as águas, e eles observaram que vinha uma pessoa, um ser. Na cabeça deles era um fantasma. Eu acho que todos nós iríamos nos assustar se tivesse alguém andando sobre as águas. Eu acho que eu me assustaria, não sei você, né? De noite, com muita chuva, tempestade, vendo um vulto andando, meu Deus. Você clamar o sangue de Jesus, o nome de Jesus tem poder, umas 3, 4 vezes, para expulsar aquele vulto dali. Né? Então, isso é normal. A palavra de Deus diz que nesse momento, o que acontece? Eles ficaram atônitos, ficaram preocupados, mas Jesus ia passar. Se nós lemos o texto, Jesus ia passar à frente do barco. E aí, eles começam aqui, deixa eu pegar esse texto aqui, ó. Quando viram andando, versículo qual eu li aqui, ó. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. A palavra de Deus diz, ao texto de Mateus, diz que, outros textos falam sobre isso, diz que Jesus ia passando à frente do barco. Quando eles clamam aterrorizados, aí o Senhor diz, sou eu, não temas. E aí outro texto aqui não fala sobre Pedro perguntando, então ele vai ter essa experiência de andar sobre as águas, mas a gente também vê um detalhe, Jesus dá um comando a ele, vem, presta atenção outra vez, Jesus deu um comando. O primeiro detalhe, vamos voltar para entendermos, não estou fazendo pontos, mas tem detalhes que são pontos nessa pregação. O primeiro momento foi Jesus na multiplicação dos pães, cuidando de pessoas e os discípulos observando um milagre que eles jamais haviam visto. E aí eles multiplicam o pão, mas antes ele deu graça, ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra ao Pai, mas ele libera uma palavra, crendo que nessa palavra o milagre ia acontecer. Jesus é o Filho de Deus, mas ele era dependente do próprio Deus. Ele diz, eu e o Pai somos um. Mostrava uma comunhão. Agora, no segundo momento, eu estou dizendo, os discípulos estão lá no mar, e aí o barco, ele não consegue tirar o barco, mesmo sendo pescadores experientes, tendo força para pescar, mas eles ficaram cansados. E nesse momento, Jesus acaba a sua oração e vai em direção ao mar, e a Bíblia diz, não aqui, mas em Mateus, que ele ia passando à frente do barco. Quando eles se assustaram, porque viram aquele fantasma, e aí o receio deles, Jesus para, porque eu creio aí, se isso não acontece, o Senhor queria que eles tivessem uma experiência. É isso que eu quero que você observe nesse texto que a gente tanto lê. Por que Jesus, Mateus vai falar que Jesus ia passando à frente do barco? E aí ele para por causa do medo, do receio dos discípulos, da força que eles estavam perdendo, e aí o Senhor observa que é a eles, se identifica, Pedro tem experiência, ele volta, mas a experiência de Pedro foi através de um comando, vem, e ele foi, teve o momento da dificuldade dele, de ver o intempéries, as dificuldades do vento, tirou o olhar de Jesus, quase se afogou, mas Jesus estava lá, pegou ele, entrou no barco, presta atenção agora, ele entra no barco, Jesus entra no barco com os discípulos, e aí o mar se acalma. O texto aqui, mas o texto de Mateus, ele fala assim, e aí ele dá uma ordem ao mar. Ele dá um comando. Porque quando ele entra no barco, o mar se acalma e o vento para. Eles ficam admirados com a autoridade desse nome e do poder de Jesus. Mas Jesus falou uma coisa para eles. Olha o que Jesus fala aqui para eles. Quando subiu no barco para junto deles, nós estamos lendo o texto em Marcos. E o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre do pães. Por que essa palavra em Marcos vai fazer uma referência do milagre do pão se nós estamos dentro do mar? Por quê? Porque eles não entenderam nada. Eles não entenderam nada do que Jesus fez. Os corações de Jesus, os seus corações estavam endurecidos, porque Jesus já havia feito um milagre. E ele esperava que a ação de fé daqueles discípulos, debaixo de uma palavra, eles pudessem dar caminhada, mesmo cansados. Mas ele diz, mas foi Jesus que disse que a gente ia atravessar. Foi Jesus que mandou a gente entrar. O Senhor esperava algo mais dele. Eu estava lendo esse texto, e tanto a gente lê, mas quando a gente para nesse aspecto aqui, o Senhor diz o coração dele endurecido, por causa de não entender os pães.
E o que eu tenho pão com a tempestade? Não tem a ver o pão com a tempestade, tem a ver com você olhar só as consequências do milagre, não a causa. Quem foi a causa do milagre? A causa do milagre foi Jesus. Quem multiplicou? O pão não era o fator principal. O peixe não era o fator principal. O fator principal foi aquele que pegou nas mãos e foi fazendo o milagre acontecer. Então, eles não observaram isso. E nós precisamos aprender com esse detalhe, porque às vezes Deus te deu uma experiência. Eu pego esse ponto com isso, que às vezes Deus nos dá uma experiência e a gente aprende com essa experiência. A gente vê o milagre, a gente observa o milagre, a gente vivencia o milagre, a gente se alegra com o milagre, a gente vibra com o milagre. Aí o Senhor dá um novo comando, vai ter uma nova experiência. E quando a gente vai para a nova experiência, aí a gente quer ser aquele texto que diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Diante do nosso cansaço, diante das nossas dificuldades, nós esquecemos de olhar que o Senhor já fez um grande milagre. E nós ficamos admirados. Foram 5.000 pessoas que foram alimentadas, com 5 pães, gente, com 2 peixes. Sobraram 12 cestos cheios. Mas quem fez o milagre foi Jesus. Então, quando Jesus disse para ele, entra no barco, eu vou ficar aqui, vocês vão? Mas eles foram debaixo de uma palavra. Irmãos, a gente está debaixo de uma palavra de bênção para nós. O Senhor tem liberado uma palavra de bênção, de segurança, né, de qualidade de vida. Deus tem liberado uma palavra para a bênção do teu trabalho, para os seus filhos, para o seu casamento. Então, não importa o que, de repente, uma tempestade surge. Mesmo debaixo dessa palavra, surge uma tempestade dentro da minha família, dentro do meu trabalho, do meu estudo. Eu estou debaixo de uma palavra. Eu estou cansado, mas eu vou continuar remando. Pode Jesus estar passando, mas eu estou debaixo da palavra. Jesus gostaria que eles fossem, e Jesus ia encontrar com ele lá do outro lado. Às vezes a gente não pensa nisso. A palavra diz que Jesus ia passando à frente, Jesus não ia parar. Mas diante daquela situação, os corações deles estavam endurecidos. Jesus precisou ajudar, por isso eu acho que o Senhor, eu vejo o grande amor de Deus para nós. Porque nós somos assim. O Senhor não está te criticando, Ele está te ajudando. Nós temos essas situações nas nossas vidas. Às vezes, debaixo de tanta bênção, o nosso coração fica abalado com certas coisas. Porque nós somos humanos. Então Jesus mostrou que nessa humanidade nossa, Ele vai te atender. Se tiver acontecendo isso, Ele não vai falar, fica debaixo da palavra, já falei. Jesus não é assim. Se Ele sentir que a gente está, de repente, alguma coisa nos tirou a força, Ele vem e diz, não temas. Sou eu, Jesus. Não temas. Que Jesus maravilhoso. Quer bater palma, meu irmão? Então pode bater para Jesus. Glória a Deus. E aí a gente observa 2 casos, vamos falar esses 2, de pessoas que uma que Jesus se admirou e disse sobre gratidão, que Jesus liberou uma palavra, e outra que Jesus ficou admirado, porque ele era judeu, ele era romano. Uma eu posso deixar para vocês aqui, é Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. Que vai falar desses 10 leprosos que são curados. Este texto aqui, vamos ler, ele é pequeno, dá para ler. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância, que era normal, né? Era leproso, tinha uma lei, né, estabelecida que Moisés escreveu e que eles precisavam cumprir. Dirigiu-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem compaixão de nós. Ao vê-lo, ele disse, vai, mostra-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. E aí Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele disse, levanta-se e vá, a sua fé o salvou.
Nós sabemos que essa situação foi uma situação de cura. Mas observa, a palavra hoje é sobre um comando liberado. Uma palavra liberada para nós. Jesus chega, 10 pessoas estavam juntas, não se sabe como se eles andavam juntos, de repente ficaram amigos por causa do problema, mas souberam de Jesus e os 10 resolveram, vamos nós todos, um apoiou o outro. Sabe, mesmo sendo leprosos, eles encontraram amizades e apoio um ao outro para poder procurar Jesus. Quando encontram Jesus, eles eles falam assim, Jesus, é como se estivesse falando aqui hoje assim, olha o nosso problema, tu já conhece, somos leprosos, Senhor, tu pode nos ajudar. E a palavra de Deus diz que eles pediram ao mestre que tivesse compaixão. Olha só, Jesus falou assim, seja curado, não foi isso. Mas ele libera uma palavra, preste atenção nesse detalhe. Ele diz assim, vão mostrar-se ao sacerdote. Quando ele diz vão mostrar ao sacerdote, eles entendem que ir ao sacerdote, na questão de se apresentar, é para ele poder falar que você está purificado ou não. Simples assim. Numa explicação bem simples, seria isso. Então, eles vão. Mas só que a palavra de Deus, que quando eles estão indo, eles começam a observar que os seus corpos estão sendo curados. E eles já observam, eu não acredito até, isso é uma ideia, não posso falar que não acredito. Que Deus pode fazer assim, mas eu creio que as coisas foram acontecendo, e eles quando observaram, eles estavam curados, as feridas foram fechando, e eles vão olhando para o outro, estou curado, estou curado. E quando eles se sentiram curados, 9 continuaram sobre a questão da consequência. Presta atenção, a consequência, a consequência foi da palavra, foi a cura. Eles foram curados porque Jesus manda que eles possam ir até o sacerdote, eles têm condições para ir andando, vão, mesmo do problema, baseado na fé, na palavra, eles ficam com a cura. A cura recebeu, o milagre recebeu, mas quem deu a cura? Isso que a gente precisa entender. Foi isso que Jesus disse, o coração de vocês estão endurecidos, porque eu fiz um milagre e vocês não acreditam que eu possa fazer aqui? Então, quando aqueles homens os 9 vão embora, o outro volta e diz, eu estou curado porque Jesus me curou. Eu preciso voltar à causa, que é o motivo maior da minha cura. Aí eles voltam lá e Jesus diz, poxa, você entendeu. Você entendeu. Ele fala sobre gratidão, mas para nós, para darmos a nossa palavra, Jesus está falando assim, você entendeu, mesmo não sendo judeu, sendo samaritano, um estrangeiro. E aí ele entende. O outro texto, para nós fecharmos, é aquele texto do centurião, que está em Mateus 8. Vamos lá. Entrando Jesus em Cafarnaum, 8, versículos 5 a 10. Também é um texto pequeno, dá para ler. Nós já estamos fechando o terceiro ponto. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião. Então, o centurião aqui é um romano, tá? Só o pessoal sabendo, nós falamos de um samaritano, que era um samaritano, um dos leprosos, mas esse aqui é romano. Pediu-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico e terrivelmente em sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Olha, preste atenção. Vê alguém pedir ajuda a Jesus. Nós vimos no texto dos pães, quando nós falamos da multiplicação dos pães, Jesus, ele estava cansado da tarefa, que era normal. Jesus se cansava. Tanto é que a gente observa um dos textos, Jesus dormindo no barco. Jesus estava cansado. Tudo bem, os discípulos vão ter uma experiência, mas Jesus mostra o seu cansaço também. Está lá descansando. Só que ele vai para um local para poder resolver o seu descanso, um lugar deserto, e aparece a multidão. Então, todas as vezes que alguém chegou perto de Jesus, Jesus nunca disse não. Jesus nunca disse assim, daqui a pouco eu vejo. O Jesus, ele não te deixa esperando na sala da secretária. Porque o grande problema, a gente vai falar com alguém, espera um pouquinho. Eu não sei se você já passou por isso, para falar com alguém importante, e deixou na sala te esperando, depois disse, você me desculpe, mas ele teve um compromisso importante, o senhor pode voltar amanhã? E deixou esperando ali 2, 3 horas, e às vezes não te atendeu. Mas Jesus, ele nunca faz isso. A pessoa pede ajuda, ele já está com o ouvido inclinado.
para ouvir, para trazer uma resposta para nós. E aí esse homem agora, ele pede uma ajuda a Jesus. A palavra de Deus diz que ele diz que o seu servo está ali em casa, paralítico, e terrivelmente sofrendo. Jesus diz, eu vou lá na sua casa. Eu fico imaginando Jesus fazer isso, eu vou lá na sua casa. E aí ele vai falar algo que vai admirar Jesus. Ele diz, Senhor, eu sou um homem de autoridade. Eu não me sinto digno como romano que tu entre nem na minha casa. Eu não me sinto digno. Mas eu sou um homem de autoridade, eu sou um militar. E eu dou ordem a soldados. Eu tenho soldados debaixo da minha patente, eu dou comando a eles. Eu digo, vá e faça isso. Eles obedecem, não tem discussão. Eu disse, agora deixa disso e faz aquilo outro. Ele faz. Então ele continua a falar isso, e aí ele diz aqui no final, ao ouvir Jesus admirou-se e disse aos que seguiam. Jesus, quando ouviu, fala assim, ele está entendendo esse homem. Ele está entendendo que o poder da minha palavra tem um efeito tremendo. Eu posso estar lá, mas o poder da palavra modifica tudo. A causa, o motivo, é a ação da palavra. Presta atenção, por que isso? Porque hoje é a palavra de Deus que movimenta. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, a espada do Espírito Santo é a palavra de Deus. Então, se nós começarmos a entender o que o Senhor está querendo falar nessa noite, para nós não ficarmos com o coração endurecido. Porque se você precisa de uma palavra, Deus está liberando uma palavra para você hoje. Confia, não temas. Você pode estar no barco, você pode estar com alguém doente de casa, você pode estar sentindo no teu corpo, mas confia na palavra. Aí o Senhor falou para ele, aí ele disse, eu estou admirado. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aí o Senhor disse para ele, né? E aí ele disse, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Baseado numa palavra. Irmãos, quando nós estávamos dando essa palavra, ontem eu estava dando essa palavra com os homens, e senti dar para a gente, aqui, eu fiquei pensando, que a gente pensa para nós também. O que eu estou fazendo quando eu posso estar desvalorizando, desonrando o nome do Senhor? Porque no texto do capítulo 6, eu fecho aqui, no capítulo 6, no versículo 1, Jesus estava na sua cidade. Para nós fecharmos, dar uma conclusão, eu quero fechar aqui. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, no capítulo 6 de Marcos, versículo 1. Marcos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vem essas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus disse, só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-lo. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então, o que eu quero que você observe é que Deus tem liberado palavra para nós, para você. E nós temos experiências passadas, experiências fortes. Você já viu o milagre de Deus na sua vida? E aí, o que nós temos feito com as nossas, no momento das nossas lutas, no momento das nossas dificuldades? Se atemorizar, o Senhor vai ajudar. Mas Ele espera que a gente relembre os feitos e não deixe o coração atemorizar. Não deixe o coração ficar ao ponto de, e agora? As forças foram embora. Cansaço veio. A tempestade está forte. Parece que eu não vou sair mais dessa. Foi isso que os discípulos pensaram. Eles estavam ali, não vão sair mais. E aí, quando o Senhor acalma tudo, eles dizem, olha, ficaram admirados. O Senhor, não é, o coração não pode estar assim. Confia. Eu preciso confiar, eu preciso falar, Senhor, a causa, o milagre está em Ti, Senhor. Eu posso ver o milagre acontecer. Irmão, você recebeu uma cura, glória a Deus pela cura, mas quem curou foi Jesus. É Jesus. Ah, eu tô ganhando mais dinheiro, mas quem deu trabalho foi Jesus. Eu tive uma proteção na rua,
Ah, o ladrão não me pegou, eu achei a carteira. Mas quem fez isso? Foi Jesus. A direcionamento tem que ser para Ele. É isso que o Senhor falou ao meu coração. Coloca o direcionamento nele. Ele é o motivo de toda glória, de todo louvor. A todas as coisas são supérfluas. Isso aí tudo é passageiro. A maior bênção Deus já te deu, você vai morar com Ele. Você vai estar um dia com Ele, mas nós precisamos passar um tempo aqui. Mas para passar esse tempo aqui, nós vamos guardar a palavra que Ele deixou no nosso coração. Busca outra vez, fala, Senhor, faz isso aqui brotar. Faz isso aqui reviver. E hoje o Ala falou a palavra aqui, aviva-nos, né? Avivar, reavivar. Vamos pedir a Deus isso. Porque para você ter essa experiência, essa semana, seja uma experiência de fé. Porque Deus vai te dar uma resposta. Fica tranquilo. Você precisa de uma resposta? Deus vai te dar. Ele vai te dar a melhor que você precisa. Então guarda isso. Não entre em crítica com você. Isso aqui não é para criticar-nos, isso aqui é para nós observarmos, fazermos uma provocação com a gente. Como nós estamos diante de um problema? Como nós estamos glorificando a Deus? Será que quando chegou domingo eu glorifiquei a Deus debaixo de uma unção, de um poder que foi liberado, e agora quando chegou esses 3 dias, eu já perdi a graça, eu já perdi a alegria, eu já não estou mais confiando, eu estou dizendo, não está dando mais certo. A senhora fala, não é assim, não viva assim. Foi isso que Jesus fez, não entenderam o milagre do pão. Foi lá para trás. Não entenderam o milagre. Então, nós vamos pedir ao Senhor que Ele nos fortaleça. Ele vai te dar a resposta. O que você está pedindo é o melhor para você? Então fica tranquilo. Porque Deus trabalha cada um de um jeito. Os discípulos estavam dentro do barco, mas para Pedro, Deus precisou trabalhar daquele jeito. Porque dentro da situação de Pedro ali naquele barco, Pedro tinha algo que ele precisava resolver. Então, se eu quero resolver isso, Pedro, então vem. Entenda o que eu quero falar para nós aqui também. Se você precisa resolver algo com Deus, e Deus diz, vem, eu vou resolver. Não importa. Não se preocupe, porque a gente fica preocupado, mas tem outros discípulos, o que eles vão pensar? Para com isso. Para com isso, Jesus não é assim, não. Deus trabalha com cada um individualmente. O meu problema é o meu problema, o seu problema é o seu problema. Mas nós estamos aqui unidos numa comunhão, chamando o Deus que pode. Aquele que pode resolver os nossos problemas. Aí você vai sentir paz. Porque a solução, quem vai vir através de Jesus Cristo. Amém? E eu creio que hoje Ele vai liberar a palavra. Ele vai liberar a palavra. Eu quero chamar já aqui o louvor, para nós orarmos e vamos falar com o Senhor. Eu quero que você saia daqui com uma experiência. Eu quero que você saia daqui com essa comunhão. Esse culto é o culto